Nós estamos falando sobre Prosperidade bíblica. prosperidade bíblica. Olha que bênção. Pastor, mas falar de prosperidade. Ô, irmão, eu vou falar de prosperidade para não falar de miséria. Sim ou não? Sim. Pastor, só vai falar de prosperidade. Quer que eu fale de miséria? Vamos falar, irmãos, olha, as coisas estão tão difíceis, estão tão ruins, vai ficar pior ainda. Irmão, quem geralmente questiona a questão da prosperidade ser dita na igreja, eu atribuo a desconhecimento, irmãos, porque eu não creio que a pessoa fale de má fé. Eu acredito sinceramente que ela fale por desconhecimento. Porque se ela verdadeiramente conhecer, ela vai ver que Jesus falou muito mais a respeito de prosperidade e dinheiro do que falou a respeito de salvação. Tempo. Há um silêncio nessa hora. É normal, porque você não sabia disso, né? E sabe por que ele falou muito mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Porque ele sabia que muitos de nós teriam o dinheiro como Senhor no nosso coração, ao invés dele. Pegou na canela essa, não foi? Fala a verdade, hein, Thales? É sério, irmãos. Muitas vezes, querida, a gente acha que dinheiro é o problema. Dinheiro não é problema não, irmão. Dinheiro é solução. Eu não preciso. Agora, o problema é eu pegar o dinheiro e fazer do dinheiro o meu Senhor. E é isso que Jesus procurou ensinar. E é isso que a gente procura passar para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você pegar nossos envelopes aí, ó, eu fico tão à vontade de falar de dinheiro na igreja, irmão, mas tão à vontade de falar de dinheiro na igreja, por causa disso aqui, ó. Acha onde é que está seu nome aqui. Acha o valor que você dá aqui. Por que a gente não faz isso? Porque a gente entende que seja o valor que for que você colocar aqui, é uma decisão, uma escolha unicamente entre você e Deus. Eu não tenho que saber o quanto você dá. Simples assim. Ó, está entendendo? Simples assim. É uma escolha sua, irmão. Se você quiser dar, você dá. Se você não quiser dar, não dá. É simples assim. A questão toda é você com Deus, não é comigo, não é com o pastor da igreja. Eu lembro de uma época que meu pai me levava para uma igreja e os envelopes ficavam assim, ó, na entrada da igreja tinha um lugar que você colocava os envelopes com seu nome, tinha o seu nome e mês a mês o valor que você dava de dízimo. Ó, para você ver. Todo mundo chegava lá e dava uma conferida. Deixa eu ver o dízimo aqui do Thales. Tem 2 meses que não dá dízimo. Misericórdia, Jesus amado. Vou orar para ele. Queima ele, Jesus. Não, irmão. Você acha que a gente que era criança, a gente não ficava de olho? Você acha que não, né? Olha lá, a Amanda está assim, porque a igreja da Amanda era assim também, não era, Amanda? E a gente era menina, a gente não ficava de olho? Tinha que ver, a gente ficava lá olhando, pegava, puxava o envelope assim, sem o diácono ver, puxava o envelope assim, deixa eu ver fulano quanto é que ele dá de dízimo. Aí você pegava, puxava o envelope para ver quanto é que ele dá. Olha. É sério isso, irmão? Como se aquilo fosse um trato, um acordo, um contrato entre ele e a igreja, não entre ele e Deus. Ah, pastor, mas o dízimo é da velha aliança. Mentira!
Quem te falou que o dízimo é da velha aliança? O dízimo é anterior à aliança. Olha para você ver. Mas as pessoas vão criando sofismas, vão criando coisas, para quê? Para não fazerem aquilo que é certo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Vamos lá. Eu estava na igreja um dia. Eu não vou contar a história toda não, Mateus, eu prometo. Eu estava na igreja um dia e eu senti assim uma impulsão de dar um sapato para o meu pastor. E aí eu peguei, eu olhei assim para o lado, a vontade que me deu na hora era de repreender Satanás. Por quê? Porque eu estava precisando de um sapato naquela época. E aí veio aquela inspiração, dá um sapato para o seu pastor. Eu não vou contar a história toda não, mas eu só preciso pegar esse gancho para te falar. Satanás nunca vai inspirar você a abençoar a vida de ninguém. Esse é o ponto, irmão. Então, se tem alguma coisa, se tem algo que Deus coloca em mim, é Ele que está colocando, eu não posso duvidar. Então, se Ele fala para eu dar X, eu vou dar X. E aí? E o dízimo? Dízimo tem que ser prioridade na minha vida, irmão. Porque se o dízimo não for prioridade da minha vida, outra coisa está sendo prioridade da minha vida. Se eu não pegar e colocar ali os meus 10%, irmão, é porque eu não estou priorizando aquilo, a Deus na minha vida, reconhecendo Ele nos meus caminhos. Como dizem Provérbios. Pastor, mas no Novo Testamento, pastor, não fala de dízimo, fala. Fala. É porque talvez você não tenha sido instruído. Mateus 23, 23. Jesus falando. Ai de vós, hipócritas. Ele só dá essa. Hipócritas, que dai o dízimo da hortelã e do cominho, mas negligencia os preceitos mais elementares da fé, que é a justiça, misericórdia e a fé. E aí ele fala assim, devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele está falando, você deve usar de misericórdia, você deve usar de justiça, você deve usar de fé. Mas não esqueça de dar o dízimo, não. É isso que ele está dizendo. E aí a gente pega e ouve um monte de pessoas falando que não precisa dar dízimo nos dias de hoje. Irmãos, se você não der dízimo, irmãos, você não vai sentar nessa cadeirinha fofinha, não. Porque quem banca isso aqui é você. É a sua fidelidade cristã é que mantém isso aqui aberto. Isso aqui custa dinheiro, irmãos. Alugar esse espaço aqui, arrendar esse espaço aqui custa dinheiro. Comprar essas cadeiras, comprar os equipamentos de transmissão, comprar isso aqui tudo, custa dinheiro. E esse dinheiro vem de Deus através da minha e da sua vida. Amém. Dá um glória a Deus, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque para poder chegar aqui, 10% aqui, você recebeu 100. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu quero cada vez mais poder dar mais. Amém. É sinal que está chegando mais. Seja inteligente, meu irmão.
Uma vez eu tinha um colega de trabalho que ele falava assim, eu não quero ganhar mais X, não, porque se eu ganhar mais tantos reais, né, na época, mais tantos reais eu vou ter que pagar imposto de renda. Aí eu olhei para ele e falei assim, que mente medíocre e miserável a sua, hein? Eu quero pagar muito imposto. Quero pagar muito imposto. Ah, mas não é justo. Não quero saber de justiça, irmão. Eu não quero saber se o governo usa bem o dia do meu imposto. Eu não quero saber. Esse problema não é meu. Eu quero pagar muito, porque se eu pagar muito é porque eu estou recebendo muito. Percebe, querido? A mesma coisa se aplica a dízimos. Agora, se eu não for fiel quando eu ganho salário mínimo, você acha que eu vou ser fiel quando eu ganhar 10 vezes mais, 10 salários mínimos? Não vou ser, irmão. Não vamos ser hipócritas. Mas aí o sujeito quer, porque quer, virar para Deus e falar assim, Deus, poxa vida, a sua bênção não chega na minha vida, só chega na vida do Zezinho que chegou na igreja ontem. Ele chegou ontem na igreja, mas chegou ontem e já pratica a palavra de Deus. Não é tempo de casa, irmão. Não tem nada a ver com tempo de casa. Tem a ver com fidelidade, com aquilo que você faz, com infidelidade ao Senhor. Eu volto a repetir, ninguém vai saber quanto você vai dar aqui, irmãos. Não tem como saber quanto você está dando ou deixando de dar por mês. E nem faço questão de saber, mas uma coisa eu faço questão, que você saiba o certo. Porque se você aprender certo, você vai praticar certo. E se você praticar certo, querido, a sua vida vai, prosperar. Querido, a prosperidade do justo, a sua prosperidade, meu irmão, é o maior e melhor outdoor dos céus. A melhor propaganda, querido, que existe é a sua vida frutificando no Senhor. Amém. Pensa nisso. Como é que está, irmão? Esse mês está difícil. Que propaganda é essa que você está fazendo, criatura? Está tudo difícil, está tudo ruim. Nunca está nada bom. Está sempre as coisas ruins, dando errado. E que propaganda é essa que você está falando, querido? Tem gente que nunca vai ler uma página da Bíblia, querido, mas ele vai te ler. Ele vai olhar para a sua vida. E vai ver o que está escrito na Bíblia, na sua prática, Bruno, na sua prática de vida, Mateus. Por quê? Porque a sua vida, as suas ações, as suas atitudes falam mais alto do que as suas próprias palavras. Percebe, irmão? Por isso que é importante você saber certo, porque se você souber certo, você vai ter a oportunidade de prosperar, porque você vai ser um praticante da palavra. Nós falamos aqui sobre os 2 princípios para uma vida de prosperidade. Quem se lembra? O primeiro é? E o segundo? Você não lembra nem do que eu falei no domingo, hein? Quanto mais o que a Bíblia diz. Vou dar uma canja para você. Primeira coisa para você prosperar é conhecimento. E a segunda coisa? A sabedoria.
E o que é sabedoria? É a prática do conhecimento. Aleluia! Conhecimento você adquire. É aquilo que você está fazendo nesse exato momento. Você está sentado adquirindo conhecimento. A sabedoria é a prática daquilo que você está colocando para dentro agora de você. Irmão, a Bíblia nos inspira isso. Amém? Glória a Deus. Essa foi a introdução. Aleluia. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 12, verso 42. Você já sabe a respeito dos dois princípios que vão te dar prosperidade. Mas sabia que prosperidade, querido, ela pode vir e pode ir. Ela pode chegar e pode ir embora. Vai depender, querido, da minha e da sua postura com relação a ela. Se eu não souber lidar com a prosperidade, ela pode fugir entre os meus dedos, como água. Eu até citei aqui, domingo, o exemplo do meu irmão. Meu irmão ficou rico da noite para o dia. Em questão de 4 semanas, ele ganhou 3 vezes um grande prêmio da loteria lá no Brasil. Ficou muito, mas muito rico. Eu chegava lá em casa com as sacolas de rebuçados assim, ó, pelo dinheiro que ele me dá para gastar, não tinha, era criança. Comprava tudo em rebuçado. Chupava rebuçado até doer aqui, ó. Perdeu tudo. Não tem nada hoje. Esvaiu pelos dedos como água. Por quê? Porque não soube lidar com a prosperidade, não soube lidar com aquilo que Deus deu a ele. Ou com aquilo que ele ganhou, né? No caso aí da loteria. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero tratar com vocês a respeito de mordomia. O que é mordomia? É você saber cuidar daquilo que pertence a outro. Vamos lá. Lucas 12, 42 diz assim: Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Cuidando bem das coisas que o Senhor lhe confiou. Ou seja, irmãos, aquilo que Deus coloca nas suas mãos, Ele está confiando a você. Administra bem, irmão. Cuide bem dessas riquezas. Amém? Amém? Essa palavrinha aí, ó, vou ler para você. Mordomo é oikonomos, é uma palavra grega, e significa administrador do lar ou dos afazeres do lar. Um administrador, um gerente, um superintendente. Alguém que seja nascido livre ou, como era geralmente o caso, um liberto ou um escravo, para quem o chefe da casa ou proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres, o cuidado das receitas e despesas, e o dever de repartir a porção própria para cada servo, até mesmo para as crianças pequenas. O administrador de uma fazenda ou propriedade territorial, um supervisor, o superintendente das finanças da cidade, ou tesoureiro da cidade, ou do tesoureiro, ou questor de reis. Metáfora, os apóstolos e outros mestres, bispos e supervisores cristãos eram considerados
mordomos. Amém, irmãos? Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Olha, a parábola das minas. Lembra da parábola das minas? Quem lembra? 2, 3. Glória a Deus. Então, nós vamos ler para poder lembrar da parábola das minas. Lucas 19, 12. Essa parábola das minas, enquanto você acha aí, é importante você perceber que essa parábola retrata Jesus indo ao céu receber o reino e depois voltará. Amém, irmãos? Então agora você vai olhar essa parábola das minas com este olhar. Lucas 19, 12 diz assim: Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu... Ou seja, presta bem atenção. Bruno, eu estou te confiando esses recursos financeiros para que você administre enquanto eu estou fora. Administre até que eu volte. No lugar do nome Bruno, você coloque o seu nome. Combinado? Comece a pessoalizar a palavra de Deus. Comece a se ver na palavra de Deus. Então, ele chamou 10 servos. Fala assim, está falando comigo. Muito bem. Chamou 10 servos seus, versículo 13, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Nós estamos falando de tempo presente e tempo futuro aqui. Nós estamos falando de coisas de hoje e coisas que nós vamos viver depois. Por quê? Porque nós vamos reinar com Cristo sobre as nações. Agora, querido, não ache que aquele que administrou mal os recursos que Deus confiou a ele vai reinar sobre cidades depois, não. Olha que coisa séria. Ele está falando muito bem aqui, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. 18, veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Ei, presta atenção aqui. Quem disse, pois tive medo de ti, porque quem és homem rigoroso? Quem disse que esse que estava voltando aqui era rigoroso? De onde ele tirou isso? Da cabeça dele, da religiosidade dele. Jesus nunca se disse assim. Mas esse homem disse a respeito de Jesus uma coisa que não era verdadeira. E aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, pela tua boca, pela tua confissão,
Está aqui, ó. 21, né? 22. Servo mau, por tua própria boca, pela tua própria confissão, te condenarei. Ah. Pois é, pois é, pois é. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Se você acha que eu sou assim, se você acha que eu sou tão severo assim, por que não colocou meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Está falando daqueles que não queriam o reino de Jesus. Mas aquele que tinha uma mina, foi-lhe tirado, e dado a quem administrou corretamente. Por isso, querido, que no meio da igreja a gente vê gente de todos os níveis. Gente que não prospera, gente que não avança, não é porque Deus não tem abençoado a ela. É simplesmente por causa de avareza. Enquanto outros que têm o seu coração em Deus e confia que Deus que deu ontem vai dar hoje e vai dar amanhã, esses prosperam. Percebe, irmãos? É dinheiro? Prosperidade é dinheiro? Prosperidade não é só dinheiro, não, irmãos. Prosperidade não é só dinheiro, não. Mas também dinheiro. Nós poderíamos fazer uma viagem daqui para Roma, para ver o Papa. Nós poderíamos ir lá para Roma. Mas se a gente não tiver dinheiro, a gente não vai, irmão. Mas se eu tiver dinheiro, eu vou. Mas se eu tiver dinheiro e eu não puder viajar por causa de saúde, eu vou? Não vou. Por quê? Porque eu estou debilitado, porque eu estou acamado. Então eu perco uma oportunidade de viajar por questões de saúde. Ah, o meu filho se envolveu nas drogas e agora tomou uma overdose de droga. Está no hospital. Eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, mas o meu filho está lá no hospital precisando de mim. Eu vou poder ir para Roma? Não vou. Isso não é prosperidade, querido. Isso não é prosperidade. Prosperidade, querido, é eu poder fazer. A palavra prosperidade é ser bem-sucedido na jornada. Eu saio daqui e chego lá em Roma com saúde e integridade, não só minha, mas dos meus. E eu tenho que saber administrar aquilo que Deus confia nas minhas mãos, irmãos. Na hora que Deus começar a colocar nas suas mãos pequenas coisas, administre bem essas pequenas coisas, para que você possa receber coisas maiores ainda, para administrar ainda melhor. Vamos para outra parábola. Essa aqui é mais complicada ainda. Lucas 16.
Parábola do administrador infiel. Lucas capítulo 16, verso 1. Você achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 16, 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico, que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado, como quem estava a defraudar aos seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Só uma parêntese aqui, querido. O mundo é muito mais esperto do que nós, muitas vezes. E muitas das vezes. Por quê? Porque eles aprendem a negociar os seus recursos financeiros e fazer com que os seus recursos financeiros se multipliquem cada vez mais. Enquanto nós, muitas vezes, não sabemos trabalhar com aquilo que está em nossas mãos, que é confiado em nossas mãos. Por isso que muitas vezes você vê assim, você fala assim: puxa vida, meu amigo cresceu junto comigo, ó para você ver, ele enriqueceu. Por que ele enriqueceu você não? Vocês foram criados na mesma circunstância, na mesma condição. Por que ele enriqueceu e você não? Talvez, irmão, justamente por causa disso. Ele não é mais inteligente que você, tenho certeza disso. Mas talvez ele foi mais esperto. E administrou melhor aquilo que chegou na mão dele para fazer. Não foi por causa da riqueza do pai dele. O grande problema nosso é que muitas vezes nós transferimos responsabilidades. Ah, não, mas também, olha filho de quem ele é. Para com isso, irmão. Vai atrás da sua competência, vai atrás daquilo que Deus confiou em você, dos seus atributos, das suas qualidades. Não se esconda atrás do crescimento de outro. Amém. Ei, bate no peito e fala assim: não, eu sou bom. Hoje eu vou sair e vou ser melhor. Amém. Bate no peito. Vai se especializar, estuda, procure crescer, procura se desenvolver como profissional, procure se desenvolver como pessoa, procure se desenvolver com seu chamado ministerial. Não seja um crente preguiçoso, querido. Estou falando agora com você que tem um chamado de ministro do Evangelho, seja para pastor, seja para profeta, seja para apóstolo, seja para mestre, seja para evangelista. Larga de ser preguiçoso, vai estudar a Bíblia. Estude a Bíblia, porque vai mudar a sua vida. Não estude a Bíblia para pregar, não. Amém. Quantas vezes você prega aqui na igreja, irmão? Quem mais prega aqui sou eu. Tirando a mim. Quantas vezes você prega aqui na igreja? Imagina você
decidindo estudar só o dia que você for convidado para pregar aqui. Sua vida vai arruinar. Por quê? Porque você está deixando para poder estudar só quando você prega. Querido, deixa eu te contar uma coisa. O estudo da palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida. Para quê? Para mudar a sua vida, para que na hora que você pregue aqui, você pregue de coisas que são verdades na sua própria vida. E não naquilo que foi experiência do outro. Eu amo o Rema, eu amo a Escola Bíblica Verbo da Vida. Eu amo o Ministério Verbo da Vida. Amo essa visão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos viver da experiência do pastor tal, fulano, do professor Beltrano. Nós não podemos viver da experiência deles. Nós temos que ter a nossa própria estrutura de fé, fundamentada na palavra de Deus, de acordo com aquilo que eu conheço da palavra. Ora, sei lá. Versículo 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Tempo. Quem vai confiar em você? A verdadeira riqueza. Se nós não somos fiéis, irmãos, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir. Por isso que Jesus ensinou tanto sobre isso, irmão, sobre tanto dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é o ponto, irmãos. Mordomia cristã é você saber muito bem quem que você está servindo. Quem você está servindo? Pastor, eu queria entender um pouquinho mais desse administrador infiel. Eu não prometo outro dia compartilhar com vocês, ou se você quiser saber mais um pouquinho, depois eu te explico. Pode vir aqui o pessoal da música, porque hoje não dá tempo. Mas é necessário, irmãos, que eu e você saibamos que tipo de mordomo eu estou sendo. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Jesus, lembra que ele deixou a mina e foi lá, e depois voltou e cobrou? Sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Era proibido usar a mina? Não. Nunca foi proibido usar a mina. Deixa eu te dizer, Deus te deu a habilidade de adquirir riquezas. Para quê? Para você guardar lá no colchão? Para você guardar no banco? Não. Você vai poder fazer o uso disso, irmão, daquilo que Deus está te dando, das riquezas que Deus está te dando. Só aprenda a administrar corretamente. É isso que a gente quer que você entenda nessa noite. Seja um mordomo fiel. Administre esses recursos com fidelidade. Fidelidade a quem? Ao Senhor do dinheiro. Porque o Senhor do dinheiro, se você administrar bem, Ele vai te colocar mais. Ou você não quer mais? Eu quero mais.
Eu quero mais. Mas eu preciso aprender a administrar mais. E melhor. Amém, irmãos? E eu vou desfrutar, queridos, disso. E você vai desfrutar disso. Porque Deus, querido, entenda isso. Dinheiro não é um problema para Deus. Nunca foi. Ele pode te dar mais hoje, mais amanhã e mais depois. Agora, onde está o meu coração? Onde está o seu coração? O seu coração está no dinheiro que você tem? O seu coração está na sua conta bancária? Onde está o seu coração? Meu irmão, nunca cheguei ao ponto de dar carro. Não, eu já dei carro. Eu ia falar que não tinha dado, eu já dei. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ia usar o exemplo de Larissa, que já ganhou carro, já deu carro. Se tiver que dar carro, irmão, se Deus falar comigo que é para dar, eu dou. Não tem problema nenhum. Já Deus, com certeza. Sabe, irmãos, por quê? Aquele que deu, dá sempre mais. É assim ou não é, Larissa? É ou não é? Que eu não posso ter. Quantos aqui já assistiram aquele filme Senhor dos Anéis? Alguns já assistiram. Tem um monstrengo lá no filme, lá que fica assim, com o anel assim, meu precioso. Meu precioso. Ô irmão, não tenha nada na sua vida por precioso que ocupe o lugar da verdadeira preciosidade, que é o Senhor Jesus. Sabe, Ele tem que ser precioso da sua vida. Dinheiro, querido, dinheiro vai, dinheiro vem, riquezas vêm, riquezas vão. Mas tenha no seu coração, a sua consciência de que você é um bom mordomo, você está administrando bem, haja o que houver, a que preço for, querido, não abre mão daquilo que é certo, daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que você está aprendendo, pratique os princípios, você vai ver sua vida, ó. Você verá a sua vida decolar. Eu vou encerrar contando para você um testemunho que eu tenho. Uma vez, há um tempo atrás, eu falei assim, eu li que Deus, Ele sempre vai me dar para eu poder dar. Aí eu falei assim, esse mês eu pego Deus. Eu vou dar primeiro. Antes dele me dar. Tolinho, né? Aí eu peguei e fui lá. Peguei das minhas economias que eu tinha tido naquele mês e ofertei. Falei assim, esse mês eu dei antes de receber o meu salário. Aí Deus tratou comigo depois. Suas economias vieram de onde? Na hora que eu dei, quando eu dei, aconteceu um negócio lá, que eles anteciparam um pagamento lá na empresa.
só para mostrar para você que eu sou Deus. O dinheiro entrou antes de sair. Sabe, irmão, Deus é lindo. Mas tem um outro lado também da história. Eu fui na área comercial e eu fui vendedor, fui supervisor, fui gerente de uma grande indústria no Brasil. Eu guardo com muita alegria daquela empresa que eu trabalhei. O segundo maior faturamento daquela empresa era da empresa que eu trabalhava, era da minha gestão, dos 2 estados que eu gerenciava, Minas Gerais e Bahia. Só perdia para São Paulo. E eu me achava muito bom. E eu me achava o cara. E eu chegava lá nos meus clientes, não tinha problema. Vendia, querido, vendia, vocês não têm noção do que era vender. Ração para cachorro e para gado. Vocês não têm noção do quanto que eu vendia. Era muita coisa. Era muita coisa, muita ração. E um belo dia, o meu chefe virou e falou assim: olha, tá tendo um problema lá no Rio de Janeiro e a companhia está precisando de uma ajuda que a gente possa colaborar com o Rio de Janeiro. Precisa vender. Aí eu falei: quanto você quer que vende? Vai lá e vende lá pelo menos o dobro da sua cota. Tá bom? Peguei minha pastinha, fui lá nos meus clientes. De tarde eu voltei com a cota coberta com o dobro. Tá aqui. Foi a maior venda que eu fiz até hoje, dentro de um mês. Nunca vendi tanto. Aí começou o mês seguinte. Os meus clientes estavam assim de ração. E agora? E eu pensei comigo, eu sou muito bom, né? Quando eu vendi aquela quantidade toda que o chefe precisava, eu me achei o cara. Quando foi, primeira semana, eu não tinha vendido 1 quilo. Segunda semana, nem 1 quilo. E aí eu fui falar com Deus. Eu falei assim: Deus, eu sei que naturalmente meus clientes estão estocados, mas nem 1 quilo? Aonde que está o erro? E Deus falou comigo: na sua soberba. E eu falei assim: tem tempo para eu me arrepender? E Deus falou assim comigo: sempre haverá tempo para um coração arrependido. E aí os pedidos começaram a entrar de novo. E eu cheguei naquele mês e vendi aquilo que era a minha cota e mais um pouco. Não foi tanto quanto o mês anterior, e mais um pouco. Em 15 dias de trabalho, irmão. E aí eu peguei e falei assim: olha, eu reconheço que o Senhor é que é bom. O Senhor é que é bom. É o Senhor quem sabe fazer as coisas. É o Senhor. É o Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ter um coração simples diante de Deus. Nós precisamos saber, queridos, administrar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos com fidelidade, sem nos ensoberbecer, porque Ele está colocando mais.
Ele está colocando mais e eu continuo na minha humildade. Ele coloca mais e eu continuo sabendo o meu lugar em Deus. Ele coloca mais e eu continuo dando honra e glória a Ele. Isso é mordomia cristã, irmãos. Isso é mordomia. Aprenda a ser mordomo daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Seja fiel no pouco e sobre muito Ele vai te colocar. Esse não é o problema de Deus. Colocar você no alto não é problema de Deus. Não é problema para Ele. Mas pode ser um problema para você. Você chegar no alto e não saber permanecer no alto. Vamos ficar em pé? Atenção no que eu vou ler para você. Em Provérbios capítulo 3, verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, amém. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Isso é Bíblia, irmão. Para com isso. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Por acaso a gente pode hoje roubar, matar, adulterar, ter outros deuses? Pode ou não? Mas isso é Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus veio e cumpriu a lei, e Ele diz assim: olha, só duas coisas precisam: honra a Deus e ame ao teu próximo. Assim se resume toda a lei. Ó, então quer dizer que eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso ter outros deuses? Sim ou não? Irmãos, seja inteligente, não vai ser Maria, vai com as outras. Dízimo não caiu porque agora nós estamos na nova aliança, não. Dízimo continua valendo para os dias de hoje, assim como para aqueles dias. O escritor de Hebreus, ele ensina no capítulo 7 a respeito de Abrão, que deu os dízimos. Não, seja inteligente, por favor. Se ele está ensinando sobre dízimo para a igreja, por que, irmãos? Que alguém vira para mim e fala que aquilo é da lei, sendo que Abraão estava antes da lei. Pratique a palavra, seja abençoado através da prática dessa palavra. Amém, irmãos? Tem alguém aqui nessa noite que nunca tenha tido a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Sim ou não? Levante sua mão. Todos salvos? Tem alguém aqui com sintoma de enfermidade que precisa de uma oração? Gostaria que a gente orasse? Todo sarado, curado, glória a Deus. É bênção.
Eu vou orar então para você, para prosperidade. Eu quero orar para vocês. Nós estivemos durante 3 cultos, quarta, domingo e quarta, falando sobre esse tema, prosperidade. E Deus falou muito conosco nesses 3 dias, sim ou não? Pois bem, eu quero orar com você agora. Não vou chamar aqui na frente, porque senão a gente vai lotar isso aqui. Mas eu quero orar com você, mesmo aí onde você está. Eu quero abençoar a sua vida, para que você prospere nesta terra. Deus te colocou nesta terra. Não foi à toa, irmão. Você pode ter vindo para cá até... Além de mim e do Bruno, tem algum português a mais aqui? Tem, Martim. Larissa. A Lise. A Laina também é portuguesa. A maioria, então, eu posso entender que veio de outra nação para cá. Sim ou não? Então, pois bem, deixa eu falar para vocês. Você acha sério que você veio para cá porque você queria uma qualidade de vida melhor? Nada. Mas eu quero te ajudar a pensar um pouco mais. Eu quero ajudar você a elevar um pouco mais o seu pensamento. A palavra de Deus diz assim: assim como eu penso, assim eu sou. Então eu quero ajudar você a elevar a sua mente num pensamento maior e melhor. Você acha mesmo que você veio para cá porque você não tinha mais opção de trabalho no seu país e veio para cá atrás de um trabalho? Você acha que é isso? Pois eu vou te falar uma coisa, não tem nada de errado nisso. Está tudo a respeito das chuvas dos últimos dias. Essas chuvas dos últimos dias, elas cairão sobre a terra. Isso está falando de avivamento. Para quê? Para a volta do nosso Senhor, irmão. Vai prenunciar a volta do nosso Senhor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. E as vidas precisarão ser alcançadas. E elas serão alcançadas por você que está aqui. Você veio para cá com um propósito. Você faz parte, irmão, de um avivamento que Deus tem para Portugal e para toda a Europa, que precederá a volta do nosso Senhor Jesus. Pastor, mas eu não tenho jeito nem para falar. Irmão, mas você tem jeito para ofertar. Porque nós vamos alcançar outros lugares, outras cidades, outras vilas, outras nações. É com o recurso financeiro que você generosamente vai colocar aqui. Então se prepare para você prosperar nessa terra. Porque ninguém pode pegar e colocar riqueza aqui se não tiver recebido primeiro de Deus. Primeiro você recebe, depois você dá. Não tem jeito de inverter. Como eu disse aqui que eu tentei inverter, não deu certo. Não dá certo, irmão. Prepare-se. Prepare-se. A prosperidade de Deus está chegando na sua vida. Prepare-se. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar. A prosperidade de Deus vem pela fé. E deixa eu te falar agora. Fé fala. Se você não falar,
nada acontece. Se você não tem fé para mover a sua boca, como você terá a fé para mover a montanha? Começa a falar, irmãos. Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser, porque o Senhor vai me prosperar nessa terra. Em nome de Jesus. Começa a falar. Chame emprego melhor. Chame promoção. Pastor, mas isso é doideira. Fala para Jesus que ele era doido quando ele falou que a figueira ia secar. Fala para Jesus que ele era doido quando ele pegou e mandou o vento se aquietar e a tempestade sossegar. Fala! Então por que você não fala? Não sejais tímidos, irmãos. A gente não dá ordem a Deus, a gente dá ordem às coisas, porque Ele nos deu autoridade. Ele nos deu o nome dEle. Então não sejais tímidos. Chama a prosperidade. Chama contratos melhores. Chama dinheiro. Chama prosperidade. Chama promoção. Chama aumento de salário. Não seja tímido, irmão. Ah, pastor, mas só porque eu vou chamar vai acontecer? É. Porque um bando de doido um dia virou e falou o seguinte: eia, façamos para nós tijolos e queimemos-nos bem, e façamos uma torre para que ela toque os céus, e tornemos o nosso nome célebre. Deus olhou aquilo e falou assim: uai, não é que eles estão em unidade? Nada vai ser impossível para eles então? Desçamos lá e vamos confundir esse povo. Foi assim ou não foi? Na versão em mineirês. Foi assim. Deus foi lá e confundiu todo mundo. A linguagem. Por quê? Porque um camarada chamado Nimrod entendeu o que é unidade e o que é falar. Foi lá e edificou Babilônia. Edificou Babilônia. E outros tantos. Por quê? Porque ele ousou falar. Aí a gente fala para os crentes falar, os crentes pegam e não quer falar. Crie, irmão. Crie o universo à sua volta com o poder da palavra, mas não é o poder da palavra positiva não, irmão. Entenda isso. É o poder da palavra em nome de Jesus Cristo. Porque o poder não está meramente na mera palavra. O poder está na palavra de Deus, está no nome de Jesus Cristo. Então fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque tudo que Jesus fez naquela cruz, Ele fez por mim, Ele fez para mim, e eu vou viver reinando em vida. Eu vou comer o melhor desta terra, eu vou prosperar, porque esta é a vontade do Senhor para minha vida. Eu sou próspero, eu sou próspero,
E eu agora declaro com a minha boca que eu não vim para esta terra para mendigar, mas eu vim para prosperar, porque pela prosperidade do Senhor eu vou ser generoso e eu serei um financiador da expansão do teu reino nesta terra, em nome de Jesus. Aleluia!